ele tá... A gente gostaria que ele aparecesse aqui, mas ele deve estar com um jantar lá na casa dele, de repente ele dá uma passada para falar um oi. Então hoje nós temos aniversário no grupo da Kátia e do seu Isair, tá? A Kátia nós já cumprimentamos, quem não sabia fica sabendo agora. A Kátia é aquela moça ali, ó. Parabéns, Kátia. Tá aparecendo na tela como Rafael, né? Deve estar usando o celular do Rafael, é isso? É. Você sabe que o sinal melhorou muito, hein? Você não tá mais congelando. É o aparelho, né? O aparelho lá na Mali costuma acontecer aí, ela troca o sistema do roteador da casa, ela troca pelo móvel. E às vezes o do celular tá melhor do que o fixo, você acredita? É um negócio doido. Gente, vamos começar? Vamos. Bora? Então vamos lá. Então vamos desligar os microfones, por favor, e vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. E nós vamos agradecendo ao nosso Pai e ao nosso Mestre por podermos estar reunidos novamente e discutindo assuntos de grande interesse para a nossa vida, principalmente como médiuns. Por conta da pandemia, do isolamento, da suspensão de nossas reuniões práticas, para nós podermos viver melhor e mais equilíbrio, enquanto houver aí a suspensão das nossas reuniões. Nós agradecemos a Deus e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que estejam conosco os mentores, nossos guias, nossos espíritos protetores possam verificar as condições de cada um de nós em nossos lares, com os nossos familiares, e que possam ir envolvendo os espíritos que estão próximos de nós, que estão envolvidos conosco, possam envolvê-los, por sua vez, em energia, em bons fluidos e em amor de Jesus. Que eles possam ir sendo tratados, desligados de nós e encaminhados para continuar o tratamento. E nós agradecemos a presença dos nossos irmãos instrutores com seus aprendizes e também dos irmãos que nos acompanham, nos envolvem nos seus pensamentos, nos recursos e também nos inspiram em nossos assuntos aqui, nos nossos temas. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim que for possível, o Júnior dá uma verificada lá se eles desligaram o microfone da Dona Inês, tá? Eu acho que tá ligado. Tá ligado. O Hélio. E quem é? É a Graça. Você colocou aquele vídeo lá do Jota Quest. É uma das músicas dele que eu mais gosto, mas eu não estava muito bem. Mas quando eu ouvi, assim, nossa, foi uma sensação tão boa que pois aí eu até me emocionei. É muito interessante, né? Porque aquela música lá, eu estava estudando o tema da reunião de hoje, né? E a questão principal, que é a matéria, ela nos envolve. O Júnior está gravando já, né, Júnior? A matéria nos envolve e ela cria um monte de obstáculos, mas nós também temos um outro componente muito difícil de lidar com ele, que é o medo. E a gente tem medo de tudo, né? Então, assim, nós temos que aprender a vencer os nossos medos, mas evidentemente não é uma questão de aventura, tá? Então, por exemplo, a gente tá planejando fazer alguma coisa da nossa vida aqui e tudo mais. Não esquecer de fazer o planejamento, de fazer o estudo, tudo que é necessário para você colocar em execução o seu projeto, mas não ter medo de fazer isso. A gente tem medo de tudo, né? E na relação que nós temos com a mediunidade, que é o que interessa para nós principalmente, a gente tem medo de tudo. E a gente precisa descobrir por que nós temos tanto medo, né? Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: todos nós somos médios aqui, de uma forma ou de outra, cada um de nós, de uma forma ou de outra, percebe o mundo espiritual. Ou percebe porque tem psicofonia, ou porque tem psicografia, ou porque tem desdobramento, ou porque é intuitivo, não importa. De alguma forma você vai perceber o mundo espiritual.
Você vai sentir dor, você vai sentir pressão, você vai sentir, às vezes você vê um vulto passando, né? Você vê um incômodo, você ouve os caras, você vê os caras. Então, por exemplo, o médium psicofônico, normalmente ele tem um monte de possibilidade que ele vai descobrindo, né? Então, por exemplo, vou falar aqui acho que da médium hoje, a médium hoje mais nova em idade e em prática é a Sherhat, que por acaso está aqui, né? Não por acaso ela está aqui hoje. E você vai perceber que se você começar a exercitar na hora da reunião, você pergunta para o médium, escuta, dá uma olhadinha em tal lugar. E ele é psicofônico. Ele vai ter uma informação que pode ser uma informação pela intuição, pode ser uma informação porque está ouvindo alguém contar para ele o que é, e pode ser também que ele veja aquilo que você está pedindo para ele ver. E quando o médium tem visão espiritual, que é a famosa vidência, ele vê o espírito como se fosse carne e osso, tá? Inclusive rosadinho, mais branco, moreninho, carequinha, me perdoem os carecas, tá? Mas o carequinha também, moreno, é igualzinho o encarnado. Então eu penso assim, se nós somos médios, conversamos com desencarnado, que durante toda a história do planeta, desencarnado foi chamado de tudo quanto é nome feio, né? De fantasma, de demônio, de não sei o quê. E a gente vê esses caras de tudo quanto é forma, né? Recentemente, eu vou falar porque eu tenho essa liberdade, tá? De falar sobre isso, principalmente com as pessoas que estão na reunião. Recentemente, eu atendi a Sherhat numa emergência aqui, e ela tratou de um espírito de alta complexidade. E a aparência dos espíritos que vêm é horrorosa, muitas vezes. E a gente não tem medo. A gente dá um susto, mas vai lá, vai pra cima, né? Vai tratar, vai abrir o dispositivo, o mecanismo da mediunidade, vamos conversar, vamos tratar do irmão. E algumas coisas muito mais simples nós temos medo. Vocês já perceberam? Porque, por exemplo, ó, vamos dar uma ideia. O que mais impede a gente de fazer as coisas que nós sabemos que são certas ou que nós gostaríamos de fazer? Você vai ter dois problemas na mediunidade, porque você está encarnado. Se você não for encarnado, você não vai ser médium de comunicação. Você continua sendo um espírito que, quando encarnar, vai ser médium. Mas você está ligado à matéria. Então você tem dois fatores principais. O principal, primeiro, é a matéria. Então a matéria coloca um monte de coisa perto de você, que nós já falamos aqui em outra oportunidade, e ela bloqueia um monte de possibilidades suas, impedindo que possibilidades que você tem mediúnica não se transformem nunca em recurso. Quando a gente faz os exercícios que a gente costuma fazer nas reuniões, vamos dizer assim, outro exemplo, tá? A Daniela, por exemplo, quando chegou aqui, ela estava assim, muito mal. Tá? Eu não sei se está congelada ou ela que está parada mesmo. Tá congelada. Não, ela estava parada. Ela chegou aqui muito mal, muito mal. Uma situação assim de depressão horrível. E trabalhando, e a gente, no trabalho, a gente vai contando tudo, né? Eu não fico... Esse negócio de que vai ter o curso na casa espírita, mas se o cara que não fez o curso de passe não pode fazer o outro seguinte, ele tem que fazer primeiro de passe para depois fazer o curso de orientação mediúnica, ou para fazer o curso de doutrinação ele tem que ter feito os outros todos, porque senão ele não está preparado. Isso, desculpar os irmãos que ainda pensam assim, isso é uma grande bobagem. O cara que chega na reunião, ou melhor, o cara que chega no curso ou numa palestra, se ele perceber que ele não está entendendo nada, que aquilo não está ajudando ele, ele mesmo vai decidir não vir mais. Então, por exemplo, os desencarnados. Desencarnados, quem sabe se o desencarnado pode ou não participar da reunião, são os mentores, né? Mas tem uma proteção.
que impede esses espíritos de atrapalharem a gente. Então, qualquer espírito pode participar de uma reunião, de uma palestra, de um curso. O que ele vai fazer com essas informações é problema dele com Deus. Se ele for usar isso para o mal, é problema dele. Se ele for usar isso para o bem, ótimo. Maravilha. Agora, veja só aonde começam os nossos medos. Todos vocês já devem ter ouvido falar o que eu repito sempre, né? As casas espíritas sempre assim, sempre é uma regra, tá? Tem exceções, mas elas são muito raras. Sempre diz para o médium, para você e para mim, que reunião tem que ser na casa espírita. Ah, tá bom. Se o cara da casa espírita está falando isso, né? Um dirigente, um doutrinador, um presidente daquela casa, um vice-presidente, sei lá o que, etc., um diretor está falando isso, ele deve ter algum fundamento para falar isso. Então eu vou respeitar, tá certo? No entanto, quem estuda, quem lê, quem se evangeliza, e quem está acostumado já a fazer o bem, e não é só fazer o bem, é todos os dias ir atrás de fazer o bem, e atrás do necessitado, vai chegar um momento em que ele vai ouvir um negócio desse e ele vai falar assim: ô fulano, por exemplo, né, vamos supor, o Adalberto está lá dirigindo a reunião. Estou falando do Adalberto também porque ele está aqui e porque ele ouviu isso muitas vezes, principalmente na casa que a gente trabalhou junto. Aí ele vira dirigente, ou doutrinador, e num determinado momento ele está fazendo lá a palestra para iniciar, no meio da conversa e tudo mais, do evangelho, e ele fala um negócio desse. Aí alguém que não está ali só para ouvir e levar para casa o serviço pronto, pergunta para o Adalberto: ô senhor Adalberto, eu entendi o que o senhor está falando e tudo, mas escuta, como eu gosto muito de ler e de estudar, o senhor poderia me dizer aonde que vem escrito isso na codificação ou no ensinamento de Jesus? Quer dizer, se o Adalberto for, nessa ocasião, o mesmo cara que ele sempre foi, ele vai falar assim: ó, Hélio, eu não sei. Eu aprendi isso aqui nessa casa e eu não sei de onde que está escrito. É uma regra da casa, então a gente passa adiante. Isso está absolutamente errado. Quer ver uma coisa? Essa apostila aqui, a gente usa ela como diretriz para a gente seguir um princípio de, digamos assim, de continuidade, né? Então a gente tem 10 capítulos, que são 10 aulas, né? E a gente começa lá com a gênese orgânica, a gênese espiritual, e vai avançando, né, durante as palestras, durante o curso. A gente usa como parâmetros, tá? Mas você quer ver uma coisa legal? Olha só. A 9ª aula desse curso de orientação mediúnica, ela fala sobre o passo magnético. Quem já fez esse curso deve lembrar. Em algum momento ele diz aqui que algumas pessoas, eu vou ler que é melhor, tá? Todos podem aplicar o passe magnético, muito embora nem todos devam fazê-los. Nem todos devam fazê-lo. Então começa assim, ó. Você está no item: quem pode aplicar o passe magnético? Bom, a gente vai escutando, né? Vai aprendendo desse jeito, e depois você vai estudar fora da casa espírita, porque você não pode ficar só dependendo do que a casa espírita está falando, como hoje, por exemplo, vocês não podem depender só do que eu estou falando, porque eu posso estar falando um monte de besteira que você não vai arrumar fundamento em lugar nenhum. Mas eu tento falar as coisas de modo que todos nós pensemos e possamos dar opinião e discutir. Tá bom? Tá legal? Aqui ninguém manda em nada, tá bom? Eu coordeno essas coisas porque nós temos a casa espírita e temos médios sem reunião mediúnica. E os amigos que estão de outras casas, né? Como por exemplo a Jalene, a Jussara, o Bernardo, o Jonathan, vem conosco também. Até mesmo a Kátia, que está no nosso grupo, mas nunca participou de reunião mediúnica. Tem que ter alguma atividade. Essas atividades que nós estamos tendo em live ajudam muito o mecanismo da mediunidade. Se não tivesse isso, olha, muita gente teria parado no hospital. Tá? Parado no hospital por causa da mediunidade, não por causa de outros problemas de saúde. Nesse
caso que eu estou falando assim, das pessoas que está dizendo aqui, quem pode aplicar passe magnético? Para comer de conversa. Primeiro, todo mundo pode aplicar passe magnético. Tá? Então você não precisava ter esse item. Por quê? Porque o cara que vai aplicar passe magnético, vocês podem ligar o microfone para responder, tá? Se quiserem. O cara que vai aplicar passe magnético, ele está procurando fazer o bem ou fazer o mal? O que vocês acham? Fazer o bem, vocês põem o dedão para cima. Fazer o mal, você põe para baixo, tá? Você já viu alguém querer aplicar passe magnético em alguém numa casa espírita para fazer o mal para ele? Alguém ligou aí? Adalberto. Não. A nossa vontade é colaborar e aliviar o sofrimento para É lógico. Agora, você já imaginou alguém dentro da casa espírita que se prontifica a aplicar o passe porque quer prejudicar a pessoa? Você já viu isso em algum lugar? É. Então, todo mundo que vai aplicar o passe, que se dispõe a aplicar o passe, ele está querendo fazer o quê? O bem? Ele está querendo fazer o bem. Então, tá tudo certo. Agora, vamos imaginar que esse cara chegou na casa espírita, como eu disse agora há pouco, sobre o desencarnado. Nós não falamos agora há pouco do desencarnado, que vai entrar aqui, vai participar do nosso curso, e ele é um espírito trevoso, e se ele vai usar isso para o mal, é problema dele, não é meu? Não é isso? Que o cara que não fez o curso de orientação mediúnica está proibido de fazer doutrinação. Não, não está proibido coisa nenhuma, ele vai fazer qualquer curso que ele quiser. Não é? Se ele achar que não dá para ele, que está muito complicado, que ele não está entendendo nada, ou que ele não acredita em nada daquilo, ele mesmo vai desistir de vir, ele por conta dele. Né? Não tem necessidade de alguém cometer a indelicadeza para expulsar o cara. A Kátia está desligada. Está desligada. Eu tenho uma dúvida. Tá. Por exemplo, aí você, a pessoa que vai aplicar o passe magnético, ela sempre está com a disposição de fazer o bem pelo próximo, né, por quem está sendo aplicado. Mas se a pessoa, por exemplo, sei lá, se o médico tem algum problema de saúde, alguma coisa, ele aplicando o passe magnético, ele não pode ficar ruim? Não, mas nós vamos chegar lá. É disso que nós estamos falando, você vai ver. Então, não, pode ficar cegado, tá certa a sua pergunta, mas nós vamos chegar lá. Então, veja bem, como a Kátia acabou de perguntar, o camarada, se ele vem aplicar o passe em alguém, é porque ele quer ajudar. E a gente está comparando agora com o espírito trevoso que vem participar da reunião, de uma palestra, por exemplo. Agora, veja bem, se o espírito trevoso, não estou dizendo que não tem que ter proteção, tá? Esse é outro papo. Se o espírito trevoso for impedido de vir a uma casa espírita, ou a uma reunião espírita, ou uma palestra, e aprender coisa boa para ele se modificar, porque ele pode aprender ali uma coisa boa e de repente querer mudar. Se ele for proibido de entrar numa casa espírita, o que é que diferente nós estamos fazendo de todas as outras religiões que impediam um cara de entrar na igreja, de entrar no sinédrio, ou o próprio espírito trevoso, que impede o espírito de luz de entrar no local dele, se ele perceber. Então, aonde que nós estamos praticando o ensinamento de Jesus, se a gente impede alguém de participar de uma reunião? Agora, voltando ao assunto do passe. O cara que está lá fazendo a aplicação do passe, que veio na casa espírita, se animou, concorda que ele está querendo mudar? Está querendo melhorar? O cara que está querendo melhorar vem na casa espírita. Só que até aquele presente momento ele só fez coisa ruim na vida dele. Está dizendo aqui assim, ó. Cadê? Opa. Será desaconselhada a aplicação do passe se o passista, mesmo sendo uma pessoa de bem, estiver desequilibrado ou desarmonizado, seja em consequência de doença ou não. Muito bem. Agora, o problema que ele tem de desarmonia desanimou ele a participar?
ou ele está animado para participar? Olha, eu não estou bem de saúde, mas eu gostaria de aplicar o passe magnético. Por quê? Olha como é o conhecimento. Porque quando você aplica passe magnético, Kátia, e todos, o recurso do desencarnado passa por você. Se você aplicar passe em 4 ou 5 pessoas, você vai receber recurso 4 ou 5 vezes. Ao passo que se você sentar e falar, olha, eu não estou bem hoje, e me falaram que quando a gente não está bem é bom não aplicar passe. Aí alguém vai lá, eu vou lá e aplico o passe na pessoa. Ela recebeu o passe uma vez só. Se ela foi aplicar passe, ela recebeu 4 ou 5 vezes, dependendo do número de pessoas que ela foi aplicar o passe. Então, a pessoa está doente a ponto dela falar, olha, não estou com disposição de fazer nada hoje, eu vou ter que ficar quietinha aqui sentada. Beleza, pode ficar. Agora, você não vai deixar, não é de bom tom, e a pessoa sabe disso, que ela não vai aplicar passe se ela estiver tossindo, espirrando, que não tem cabimento, né? Você não vai uma pessoa aplicar passe espirrando nas pessoas, tossindo nas pessoas. Não, isso é fora de questão, não é disso que nós estamos falando. Às vezes a pessoa está desanimada, não está bem, né? Está com um monte de problema em casa, mas ela quer trabalhar. E quando ela trabalha, ela se sente melhor. Não é isso? Então, por exemplo, a Graça falou agora há pouco que ela não estava muito bem. Quando ela ouviu lá o vídeo que eu mandei do JQuest, ela ficou melhor, se animou. Então as coisas boas existem para melhorar a gente, não é só para a gente passar para os outros. E é por isso que está escrito em tudo quanto é lugar, que é dando que se recebe. Então todo mundo tem que ter bom senso, né? Por exemplo, uma moça, uma mulher, não vai aplicar passe nas pessoas que estão sentadas com decote até o umbigo. Não tem cabimento. Ela não vai aplicar passe também quando a gente impõe as mãos, e tem gente que faz passe, principalmente quem aprendeu na federação, né? Ou em casas que estão ligadas à federação, ela aplica passe assim. Você não vai fazer a aplicação de passe com um monte de pulseira se você faz o passe desse jeito. Vai fazer um baita de um barulhão. Então tem coisa que é bom senso. Isso é universal. Agora, do que nós estamos falando é da pessoa ser... Júnior, quer tomar uma água, não? É melhor a gente entender o seguinte, ó. Porque continua o negócio, tá? A gente estava falando do que eles estavam dizendo aqui, que é desaconselhável a aplicação de passe se o passista, mesmo sendo uma pessoa do bem, estiver desequilibrado ou desarmonizado. O que leva a gente a entender que a pessoa que está aplicando passe também pode ser uma pessoa que não é do bem. Tá certo? Não? É o que a frase está dizendo, né? Mesmo que a pessoa seja do bem, a que vai aplicar passe, se ela tiver em desequilíbrio e desarmonizado, é melhor ela não aplicar passe. Não, mas se ela não é do bem e quer ser do bem, como é que faz? Porque no próximo parágrafo, quem tiver a apostila vai ver. Uma pessoa que não seja de bem não deve aplicar passe magnético. Porque ela vai transmitir somente fluido ruim. Presta atenção no que nós estamos lendo aqui. Vê se faz sentido para vocês o que faz sentido para mim, porque eu posso estar entendendo errado. Uma pessoa que não seja de bem não deve aplicar passe magnético, pois transmitirá somente fluido ruim. Você pode me explicar como é que uma pessoa que está querendo fazer o bem para o próximo vai transmitir fluido ruim? Porque se para aplicar o passe é bom você ter conhecimento, mas não é essencial você ter conhecimento. O essencial para aplicar o passe é a vontade de fazer o bem. Bernardo. Olha, eu estou pensando o seguinte aqui. Caso a pessoa não tenha condições de aplicar o passe e insistir, tá? Aí, nesse caso, não há intervenção dos mentores para isolar aqueles fluidos que a pessoa pode emitir para o recebedor de passe,
os mentores assumirem o passe? Então, mas é exatamente isso mesmo. O que acontece aqui, ó, por exemplo, primeiro, desaconselhou o passe, né? Mesmo que seja do bem, mas se tiver desequilibrado e desarmonizado. E essa desarmonia ou desequilíbrio seja consequência de doença ou não. Olha, mas se não é de doença, por que a pessoa do bem vai estar desequilibrada? Ela não precisa trocar os fluidos dela? Ela não precisa trabalhar? O médium não tem que trabalhar? O cara que aplica passe também é médium. Todos somos. Aí o Bernardo está perguntando sobre o outro parágrafo que eu li. Uma pessoa que não seja de bem não deve aplicar passe magnético. Mas aí é que está. A pessoa não ser uma pessoa do bem significa o seguinte: imagine você numa reunião mediúnica e você vai ter que adivinhar, tá, que o Júnior não é de bem. Quer dizer, eu acabei de julgar o cara. Falei, olha, o Júnior não é uma pessoa legal não é um cara bacana. Eu acho que ele não é do bem. Eu acho que ele não deve aplicar passe magnético. Você já pensou numa hipótese dessa? Peraí, gente. Não importa se o Júnior é um bandido, se ele matou, se ele roubou, se ele é traficante de droga. Ele tá vindo na casa espírita para mudar. Ué, pra onde ele tem que ir? Fala pra mim. Ele quer trabalhar, ele quer mudar. Então, além de eu julgar o cara, porque eu acho que ele não é do bem, e aí, por algum motivo, eu sei da vida dele, e proíbo o cara de trabalhar. Como é que funciona esse negócio, então? O cara quer melhorar, quer mudar de vida, quer ajudar o próximo, né? E digo mais, um cara que, por exemplo, fez algo de errado, vamos dizer assim, no dia anterior, no dia 3 dias antes, 1 hora antes dele ir para a casa espírita, ele fez coisa que não era boa, coisa ruim. E o cara que fez coisa ruim, então não merece entrar na casa espírita e pretender mudar e ajudar os outros? Tem coisa que... Então, quer dizer, nós temos impedimentos de tudo quanto é lado. Agora, se o camarada, como perguntou o Bernardo, tem ali recursos que não são bons, tá? Que não estão bons, que não são bons, seja porque ele é uma pessoa que está com pensamento ruim, que está ali só para tirar uma onda, que está ali para sacanear, que está ali para tirar... Eu não sei qual é a intenção do cara, tá? Ou seja, um cara que foi na reunião, mas ele não está querendo fazer o bem. Tá? É aquela hipótese de que você não tem como adivinhar a intenção da pessoa. Quando ele aplicar o passe, ele vai prejudicar o cara da assistência que está recebendo o passe? Lógico que não, gente. É criado um sistema de proteção da pessoa da assistência. Entendeu? E não mais, aquela pessoa que está aplicando o passe, por pior que ela seja, querendo fazer mal, o recurso que ela tem de ruim não vai passar para a pessoa. Ele vai ser envolvido em recurso bom. E vai passar para a pessoa só o que é recurso bom. Ou vocês acham, a pessoa que escreveu isso talvez ache que está tudo sob controle do encarnado. Os mentores não mandam nada, não fazem nada, não apitam nada, não tem como impedir essas coisas. Então tem um monte de fator que, pela própria circunstância do que a gente recebe nas casas espíritas, nós somos impedidos de fazer as coisas. Então, se a pessoa não está boa, ela está impedida de aplicar passe magnético? Não está impedida. Por que você veio na casa espírita? Eu que vim na casa espírita porque eu já procurei resposta em tudo quanto é lugar, não achei. Vim na casa espírita, gostei, explicou as dúvidas que eu tinha. Aliás, na maioria das vezes a pessoa fala que é o único lugar que explicou algumas coisas que eu nunca consegui entender, né? Entre elas, as mais estranhas. Por que é permitido o espírito se aproximar de mim e me causar esse problema de saúde, essa dor, esse incômodo? Por que o espírito se aproxima da minha mulher, do meu marido, e ele fica diferente? Por que Deus permite isso? Você vai encontrar as respostas. Por que Deus permite que uma criancinha novinha morra? Você vai encontrar a resposta do espiritismo.
Você vai encontrar a resposta na dinâmica da justiça divina. Mas para isso, a maior parte das reuniões mediúnicas que eu conheço não explicam isso. E se explicam, não impede você de continuar com a sua obrigação de estudar, adquirir conhecimento. Livro dos Espíritos, Codificação, André Luiz, Emmanuel, aquelas coisas todas que a gente fala o tempo todo, né? E de preferência, também dá uma procurada aí de verificar se o que você está lendo, o que você está estudando não é baboseira, tá? Porque livro espírita, entre aspas, tem milhares. Tem um monte de bobagem também. Então cabe você ler e você mesmo tirar suas conclusões. Jesus ensinaria um negócio desse? Isso aqui tem a ver com o ensinamento de Jesus? Isso tem a ver com o que foi trazido pelos Espíritos na codificação de Allan Kardec? Porque veja bem, a codificação, vocês têm que entender definitivamente que aquilo não é de Allan Kardec, tá? Ele foi só o cara que organizou. Os próprios Espíritos falam no começo do Livro dos Espíritos: essa obra é nossa. É para ficar bem claro que a terceira revelação não veio através de um homem médium, como veio com Moisés, tá? E não veio com um cara encarnado chamado Jesus, até porque era diferente a encarnação dele, tá? Essa é uma obra dos Espíritos. Nós estamos utilizando a mediunidade para passar informações e a obra é nossa, você é só o transcritor. A codificação é de Allan Kardec, né? Porque ele colocou aquilo em ordem, ele organizou aquilo. Haja vista que quem estudar lá, ou pelo menos assistir o livro de Kardec, filme de Kardec, vai verificar que a maior parte das coisas que estão nos livros dos Espíritos já foi entregue para ele pronto, um calhamaço dessa altura que foi colocado na mesa da casa dele. Isso já estava pronto quando ele chegou. Mas estava determinado que esse cara ia organizar o negócio, ele ia criar uma sistemática e ia botar aquilo no papel. Tá tudo certo, né? Agora, nós precisamos estudar. Tudo isso que nós estamos falando aqui, mais um tanto, tem que ser estudado. E como é que funciona essa coisa toda? Nós somos impedidos, um monte de vezes, aí, um monte de situações, de diversas formas, de fazer o que a gente tem no espírito. Pode perceber, analisa você aí. No seu espírito, você sente as coisas de modo intuitivo, antes de você racionalizar. Você já percebeu? Pode ver uma coisa, um exemplo bom. Você passa por um lugar qualquer aí, de carro ou a pé, não sei, tá? Uma pessoa vem pedir ajuda para você. Por conta da racionalização, você não dá. Você já percebeu que 2 minutos depois você se arrepende? Você fica pensando, porra, o que adiantou eu aprender tudo que eu estou aprendendo e seguir Jesus e agora? Como é que eu faço? Volto lá, não volto? E você vai se remoendo com aquilo ali, né? Por quê? Porque você não deixou o seu espírito fazer o que é certo. Tem coisa que o seu espírito sabe que é o certo a fazer. Mas quando você pensa, encarnado que está, você encontra um monte de impedimento. Por exemplo, vou dar dinheiro para esse cara, o cara vai comprar crack. Eu vou muito pro centro, né? O Júnior, a Marli, a Dona Inês moram lá no Centrão. E todo mundo sabe que ali é o tempo todo, o dia inteiro, dioturnamente, né? Os caras pedindo dinheiro na rua. Claro que eu não aconselho as pessoas a fazerem o que eu faço, não é isso. Mas eu tenho um modo de tratar o negócio que eu não indico para ninguém, mas é o que eu faço, tá? Eu faço o seguinte: eu observo bem o camarada, eu já sei de longe que aquele cara vai me interpelar no meu carro, e eu tento observar bem o cara para ver se ele está armado, se tem mais alguém perto, não sei o quê. Eu observo, então eu ajo com segurança. Mas quando o cara se aproxima, eu abro o vidro para ele. Eu abro o vidro para ele, e se eu tiver, eu dou. Se eu não tiver, eu falo para ele: irmão, hoje não tem não. Sabe o que eles costumam falar? Cara, valeu, só de você ter aberto o vidro.
porque ninguém abre o vidro, ninguém fala com a gente. Tá bom? Não é culpa também das pessoas que estão passando lá. Porque é lógico que tem assalto, é lógico que tem gente drogada, é lógico tudo isso, tá? Mas você já percebeu que quando você fala não de cara, quando o cara se afasta, e normalmente ele agradece, faz assim, ó, mesmo você falando não, joga água no meu vidro, não. É? A gente é grosso, né? E o cara fala, tá bom, irmão, vai em paz. Obrigado aí, desculpa, qualquer coisa e tal. Você já viu como você fica arrependido? É o seu espírito. Porque nesse momento o seu espírito não vai continuar dizendo para você, você estava certo, não dá moleza não. Então, o seu espírito está dizendo para você, você podia ter feito diferente, mesmo que você não desse dinheiro. Você poderia ser pelo menos educado. Não é? Então é interessante, o seu espírito sabe de coisas que te levam a intuir, fazer certas coisas. E aí a racionalidade, a matéria, te impede de fazê-las. Já percebeu? Eu quero, por exemplo, trabalhar com mediunidade na minha casa. Eu digo de casa espírita, por exemplo, seja do jeito que falam. Porque se fosse assim, aonde começou a primeira casa espírita? Né? A primeira casa espírita, a primeira reunião mediúnica, começou numa residência. Eu conheci um monte de gente na casa espírita que fazia reunião com a família dele. Inclusive quem participou lá da Liga Espírita deve ter conhecido o seu Maurício Kalash, um velhinho, magrinho, carequinha também. Ele começou a frequentar nossas reuniões e fez curso conosco. E durante um curso de doutrinação ele falou, Hélio, eu tenho reunião mediúnica com a minha família, brincando há 40 anos. E nesse curso com você eu aprendi que nós fizemos errado 40 anos. Porque os espíritos eram tratados mal. Eram engaiolados, levavam choque. Eu falei, então, vocês fizeram 40 anos errado. E certamente vocês estão tratando do mesmo espírito inúmeras vezes, porque não é assim que tem que fazer. E o complicador de conversar com um cara que nem esse é que ele não tem nada a ver com Jesus. O Maurício Kalash é judeu. E ele não tem nada a ver com Jesus. Então imagine como foi difícil para ele admitir um negócio desse com um cara cristão. Num curso de doutrinação, né, que segue a orientação dos livros da codificação da Allan Kardec. Que a base é o Espírito da Verdade, Jesus. Né? Então você imagina um camarada desse, que não tem nada a ver com Jesus, aqui nessa encarnação, né? Admitir, colocar o orgulho de lado e falar, ô amigo cristão, fizemos lá em casa, na minha família, 40 anos errado. É um negócio doido, né? É claro que eu me emocionei, porque eu choro até assistindo Pica-Pau, mas eu emocionei, você também, né? Fiquei muito sensibilizado. Depois da aula eu falei com ele, falei, eu tenho certeza que foi complicado você fazer isso, né? Ele falou, não, eu tô com 80 anos, agora pra mim não tem nada mais de complicado, não tem mais orgulho, não tem mais vaidade, não tem mais coisa nenhuma, né? A fé e a religião é outro papo, né? Porque judeu não é só a religião, né? É a nacionalidade, né? Eu sou judeu, eu sou da minha raça, a minha família, né? Não é só a crença dele, é uma identificação, não é isso? De povo. Meu povo, eu sou do povo judeu, quer dizer, eu sou brasileiro e cristão. E o seu Maurício, ele é judeu e judeu. Então é complicado você falar um cara desse fazer o que ele fez, mas ele falou, não, comigo não tem mais esse negócio não, olha. Fica sossegado. Quando eu achar que você está errado, você vai tomar uma paulada. Mas quando eu achar que você está com razão, pode ficar sossegado que não tem esse negócio de orgulho, não. O meu povo, eu sou judeu e tudo mais, mas o meu povo vive como vivia 5 mil anos atrás. É um atraso de vida. E ele mudou toda a vida dele. Ou seja, o espírito dele sabia que aquilo ali que a gente estava passando para ele era o certo. A fazer com os espíritos. Entendeu?
E durante todo o tempo que ele trabalhou com a família, ele já tinha aquilo no espírito dele. Porque ele era médium, não era ele que colocava os caras na gaiola, que dava choque. Eram as pessoas que conversavam com os espíritos. Então, no espírito dele, ele sabia que aquilo que ele estava presenciando ali era o correto. Até porque ele ficou o curso inteiro, ele não foi embora. Veja que interessante. Maurício Kalash não fez curso de passe, orientação mediúnica, curso de mediunidade, curso de evangelho, antes de ir para o curso de doutrinação. E toda casa, ou pelo menos quase toda casa, costuma fazer isso, né? Então quer dizer que um cara que é judeu é obrigado a fazer um curso de evangelho, gente? Como que um judeu vai fazer um curso de evangelho? Vai estudar Jesus? Você é doido? Vai ler o ensinamento de Jesus para todo mundo, judeu? Então ele parou de ser judeu, ele tem que mudar de religião, mudar de povo. Ou seja, você não pode impedir as pessoas. Porque se você fosse impedir, o cara não fez os cursos todos da casa para chegar no de doutrinação. Porque o de doutrinação era o mais complexo, né? É o último que você faz. Geralmente é assim que funciona na maioria das casas que eu conheço e lá onde a gente trabalhava, esse grupo todo aqui. Quase todos aqui, né? Dalberto, Júnior, Marli, Dona Inês, Rodrigo também frequentou lá, Bernardo, a família do Bernardo, a Graça. Esse povo era tudo da Liga Espírita, viu, gente? Trabalhávamos juntos. E eu conheci gente muito boa na Liga Espírita. As melhores pessoas que eu conheço na Liga Espírita, por incrível que pareça, não são mais da Liga Espírita, tá? Também tem isso, tá? Por quê? Porque tem coisas lá que foram muito bem estudadas e colocadas nos cursos 50, 60, 40 anos atrás, e foram sendo modificados, como é comum em quase tudo que você conhece, tá? Quando você pegar a Bíblia, vai ler os 4 evangelhos lá, você vai ver um monte de coisa que não bate, tá? Foi modificação, foi pessoas da religião que foram mexendo ali e alterando. Curiosidades, né? Muitos de vocês talvez não saibam disso. Houve uma época, durante muito tempo, vocês sabem que não tinha a tipografia, né? Não era impresso, era manuscrito. Tudo era manuscrito, era tudo copiado, tá? Então, durante muito tempo, já na igreja, existiam setores imensos, muito grandes, com inúmeras pessoas, que eram chamados padres copistas, entendeu? Isso acontece muito em várias religiões. E na igreja católica não foi diferente. Então tinha um padre que era o responsável por um grupo, esse grupo eram os padres copistas, e esse padre fiscalizava o que eles estavam escrevendo, como eles estavam copiando, tá bom? Então, por exemplo, eu não sei se todos aqui que eram da Liga conhecem o Zé Egeia, né? Eu e o Zé Egeia, nós controlávamos esse grupo, ele um grupo e eu outro. Eu já fui um padre que coordenava essas cópias, esses copistas. E em determinado momento, eu e o Zé Egeia, naquela época, nós não concordávamos com algumas coisas, e para variar nós fomos expulsos da igreja e provavelmente fomos mortos, né? Mas nós tínhamos originais, por assim dizer, enterrados nas redondezas das igrejas que a gente estava. Por quê? Porque dependendo de quem era o cara que mandava naquela região, e ele pedia uma cópia para ele, por exemplo, o rei José Antônio Manuel, tá? Pedia lá 20 volumes que ele ia distribuir o pessoal lá do castelo dele, porque o país acabava de se converter em católico, etc., cristão, tá? Como ele colaborava com a igreja, com muito dinheiro, muito ouro, o camarada que coordenava o grupo falava para o copista modificar algumas coisas do texto para que não entrasse em contradição, não ofendesse aquele camarada que fez a encomenda. E assim os textos foram sendo mudados de acordo com o cliente. Então é natural também que nós recentemente
lendo lá as traduções do livro dos Espíritos. Eu ganhei um livro da minha sogra e ele tem o francês e o português, tá? Eu esqueci o nome do cara, não sei se foi Odilon, mas eu conversando, olhando, comparando, fiz algumas pesquisas, eu e o Júnior, e comparamos que esses livros novos, mais recentes, que a gente usa nas reuniões, são bastante diferentes, tá? Porque vocês sabem que uma vírgula muda uma frase, né? Certo? E era bem diferente. Daí que nós combinamos e pedi para o Adalberto, e o Adalberto fez, utilizando evidentemente as ferramentas todas, e também um pouquinho do conhecimento que ele ainda guarda naquela cabeça linda dele lá, da época que ele fez francês na escola, ele traduziu para o português o livro dos médios, né, Adalberto? Foi o livro dos médios? Isso. O livro dos médios, que nós vamos depois organizar tudo e vamos publicar, tá? É incrível como tem coisa diferente, viu? Então, as coisas vão sendo mudadas e vão sendo criadas. Sabe como que isso chega a, depois de 150 anos, 170 anos, você perceber que está tudo diferente do que está escrito? Desse jeito aqui, ó. Você muda 3 linhas numa apostila, essa apostila fica ali numa casa espírita durante 30, 40 anos, muda o entendimento de 1.000, 2.000 pessoas que passaram por ali nesses 30 anos. Essas pessoas passam, por sua vez, a passar isso adiante, que é assim que aconteceu, tá? A Bíblia, o Velho Testamento, né? A Torá, ela começou a ser escrita 1000 anos antes de Jesus. Então, 1000 anos antes de Jesus, ou há 3.000 anos atrás, eles começaram a contar uma história que tinha acontecido há 2.000 anos atrás, antes deles, antes daquela data. E é óbvio que eles começaram a contar uma história com um monte de coisa de ouvir falar. Então, por exemplo, para a gente encerrar, como a gente é bloqueado nessas questões, porque as religiões nos impedem de ver as coisas como o nosso espírito conhece. Então tem gente que tem medo de aplicar passe no parente em casa, né? Tem gente que não sabe como aplicar e tem gente que tem medo de aplicar passe. Não tem problema. Por exemplo, a Kátia pode aplicar passe no marido dela, no Rafael, é Rafael, né? O Rafael pode aplicar passe na Kátia, é só saber basicamente o que é isso. Que o passe é o quê? O passe é uma prece, gente. E a gente sabe que durante a aplicação do passe, todos estão o tempo todo envolvidos em fluidos, tá? Isso que está em volta aqui. Tá bom? Conforme você vai vivendo aí a vida aí, material, problemas no trabalho, discussões, brigas no trânsito, você vai acumulando um monte de gente perto de você. Quem bebe, quem fuma, quem usa qualquer outra coisa, vai acumulando gente desse tipo, desencarnado, perto de você, que vai você ter uma afinidade com eles. Então, tá ficando esquisito, não tá? Tá meio pesado aqui, sentindo um negócio esquisito aqui. Aplica passe no camarada. Faz uma prece, pede a Deus e Jesus para que aqueles fluidos sejam trocados e as pessoas que estão ali ligadas sejam ajudadas e encaminhadas para o tratamento. Pronto, você aplicou passe. Ah, mas se eu aplicar passe na pessoa em casa, o espírito não vai me envolver? Bom, aí você tem que saber se você tem mediunidade, se a sua mediunidade está desse jeito, está descontrolada. E aí, pergunta para nós, a gente observa, né? Porque o passe, mais das vezes, o passe, você fazendo pedido de recurso, pedindo proteção para aplicar passe na pessoa, o espírito não vai envolver a mediunidade. Tá? É um passe. Não fica rezando muito não, entendeu? É um passe, é uma prece pedindo ajuda para a pessoa. Por que a mediunidade às vezes fica meio bambambam quando aplica passe? Porque ela fica rezando muito, e a reza, a prece, a oração, né, muito, ela liga o botão da mediunidade. Tum! Por exemplo, o cara
liga para você só para falar que tá todo torto, né? Você é médium. Ó, tô com um problema aqui, tô com dor de cabeça aqui, nosso fulano tá doente, não sei o quê. O que acontece com você que tá ouvindo? Você começa a prestar atenção, o espírito que tá lá com o fulano, que não é nem a pessoa que tá falando com você, sai de lá e pum, envolve o médium. Então, você tem que explicar para a pessoa, ô fulano, ciclano, beltrano, você precisa adquirir conhecimento. Eu não tenho condições de falar com você ao telefone sobre esses assuntos. Sabe por quê? Porque eu não tenho reunião mediúnica, eu não estou indo na casa espírita. E assim que você me contar um problema aí com você ou com outra pessoa, o espírito vai colar em mim, porque eu sou médium. Esse é o meu trabalho. Só que a hora que ele colar em mim, eu não tenho como ir na casa espírita cuidar disso. Então você está conversando com a pessoa certa no momento errado. Quando voltar a reunião mediúnica na casa, você pode me falar isso aí tudo. Tá? Porque aí eu vou na casa espírita, por exemplo, no domingo. Ó, no domingo você pode me contar essas coisas, que aí eu já vou para a casa espírita e a gente dá um jeito lá. Então vocês têm que saber viver com a mediunidade, gente. Tá? Até porque não é para ter casa espírita funcionando agora, né? A gente está atendendo aqui emergencialmente. Eu atendo uma pessoa, eu e mais um. Todo mundo de máscara, tem que tipo, botar luva, tem que passar álcool, trocar o chinelo, borrifar não sei o que, tem que fazer, senão não dá. Tá certo? Toda a segurança que for possível. Então, presta atenção no que vem na sua intuição. Verifica na sua intuição o que você tem vontade de fazer. Tá? Tem dúvida? Não tem problema. Se eu puder ajudar, me chama no WhatsApp, eu esclareço o que for possível, entendeu? E verifica se aquilo que você está pensando em fazer seria aconselhado, seria vontade, seria aprovado por Jesus. Só isso. Jesus concordaria com isso? Jesus gostaria disso? O que Jesus falaria para mim sobre esse assunto? Tá? Não é Hélio, não é Júnior, não é Adalberto, não é ninguém, viu? Não é Allan Kardec, não é Chico Xavier, não é Divaldo Pereira, não é Raul Teixeira. Não faça isso, pergunte para Jesus. Agora, você tem dúvida como funciona o passe magnético na prática? Pode me chamar que eu explico para você, tá? Meu marido tá meio assim, minha mulher tá meio assado, minha mãe tá meio... eu tô assim. Pode me chamar. Aliás, eu sempre acho o seguinte, quando vocês não me chamam para essas coisas, é porque tá tudo bem. Aí pode ver que daqui a pouco fala, ó, escuta, tá no manicure aí, não? Tá com o esmalte molhado, tá úmido, não pode discar, não pode digitar lá, pode dizer, ô, eu tô bem, como é que você tá e tal. Tem médio aí que se você deixar, fica 2 meses sem você saber a notícia dele. E como eu vou fazer prece e eu percebo algumas coisas, aí eu vou lá e pego, ô, como é que você tá? Ô, você tá bem? Ô, como é que estão as coisas? E assim por diante, tá? Façam com segurança. Peguem informações seguras. Primeiro Jesus, depois Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, blá 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 blá, tá? Beleza? E aí, em último caso, quando é a prática atual, precisar, pode me chamar. Eu não tenho hora não, viu? Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa tá com um problema lá e ela pensa o seguinte: pô, eu tô com dor de cabeça aqui, pô, mas o Hélio tem tanta coisa pra cuidar, né, meu? Eu vou me virar aqui com essa dor de cabeça. Eu vou me virar aqui, eu vou pedir pra Miriam fazer um chazinho, entendeu? Deixa lá, o Hélio tá com muito coitado. Eu vou atrapalhar o cara com esse tipo de problema e deixa pra lá. Se for o caso, Miriam, dá um tapa no cara e fala, chama o Hélio, entendeu? Dá mesmo. Pega a chinela e faz que nem a Dona Inês. A chinela vai cantar. Ela tá rindo aqui. Eu sei que ela tá rindo. Mas isso acontece, viu? A gente usa os amigos assim mais conhecidos que é para dar exemplo, tá? As pessoas ficam pensando que a gente tem um outro monte de problema para cuidar importante e o seu problema não é importante. Todos os problemas são importantes, tá? O seu problema é mais importante do que o do vizinho. Entendeu? Além do mais, esse é o meu trabalho. Se vocês não fizerem isso, eu perco o emprego. Tá? Eu tenho um patrão lá e eu tenho que trabalhar. Tá combinado? Dúvidas? Liguem o microfone aí e manda bala. Dúvidas? Tem gente que ligou o microfone só para falar, não. Olha que legal, viu? É isso aí. Ô, Janine, essa sua máscara aí, o que é esse negócio que está escrito aí? Jesus? É. Ah, que legal. Vai
Faz tempo até. Ótimo. Gente, tá tudo bem com vocês? A Graça tá bem, Graça? Liga aí, Graça. Microfone. Microfone da Você Graça tá estava falando desligado. pra mim, né, que eu fiquei muito tempo sem dar notícias, né? Eu não falo, porque Ah! eu tá com moto também. Graça, se fosse só você. Nossa, Eu sei. tava tão bom. O nosso grupo, se eu não me engano, tem 55 pessoas. Não tem ninguém ali que não trabalhou já com a gente, viu? Tudo trabalhador, tudo da casa, tudo. 55. Aí você percebe, pô, mas não tem notícia do fulano, né? Eu pego lá qualquer um na hora da pressa e lembro do cara. Aí eu falo lá, ô Zé, como é que você tá? Pô, ainda bem que você ligou. Lá uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, eu tava perguntando um negócio aqui, a Miriam falou assim, olha, o Adalberto aqui, ó, passou mal uma semana inteira, 15 dias e não falou nada, tá aqui, ó, um problema. É assim que funciona, entendeu? E são as pessoas que mais deveriam ter conhecimento disso, inclusive para falar para a pessoa que está do lado. Não fica segurando a onda aí não, que você vai se arrebentar, você vai cair, vai parar no hospital, viu? Tá? Esses dias então, como que foi? A Daniela estava muito tempo já, bem ruim. Chegou uma hora que eu fiz uma prece lá e falei, não tem jeito não, tem que falar com essa mulher. A Xerrate também chegou uma hora aí que estava bem atrapalhada, já tinha um tempão que a gente não trabalhava. Então as emergências a gente atende. Não tem jeito, porque senão o médico vai para o hospital, viu? E a maior parte das coisas, se não todas, é mediunidade. Ou seja, tem que ir procurar o médico. Primeira parte do programa, tá? Tem que procurar o médico. Mas não esquece de ver a parte espiritual. Que nem amanhã eu estou pensando entre amanhã e sábado, eu vou atender a Xerrate. Eu até falei para ela e não marquei nada ainda, né, Xerrate? Acho que sábado a Xerrate vai vir aqui, só ela, tá? E aí nós vamos cuidar dela e vamos cuidar do BO da Sônia, por exemplo, que também tá com problema lá e a gente não tem como cuidar dela, porque ela mora muito longe. Não dá para falar para ela, ó, vem aqui sábado, não dá. Ela, coitada, ela mora lá. Como é que é mesmo o nome lá, Júnior? Minha Arthur Alvim. Minha vizinha, Hélio, ela, quase. É a mesma coisa de chamar a Graça para vir aqui numa emergência, coitada. É. É melhor ela ficar doente do que vir aqui, porque ela fica mais doente de tanta distância que vem. Tá bom, gente? Beleza? Estamos entendidos? Vamos encerrar? Já estamos atrasados, né? Então tá bom, vocês desliguem o microfone, tá bom? Nós vamos agradecer a Deus e Jesus. Agradecer por tudo que recebemos, tá? Nós recebemos muita ajuda nessas reuniões. Agradecemos a presença de todos, de encarnados e desencarnados. E agradecemos também a Deus, em nome de Jesus, para que nos envie. E agradecemos o envio dos médicos, que eles possam cuidar dos nossos assuntos de saúde, dos irmãos que estão conosco em nossas casas, com os nossos parentes, com o papai, mamãe, com o marido, com a esposa, com os filhos, que eles possam ir à casa de cada um e encerrar os tratamentos, desligando esses espíritos de nós e encaminhando todos para a continuidade do tratamento. Por que eu digo isso? Porque alguns espíritos permanecem conosco, quando a gente faz o pedido no começo da reunião, eles permanecem conosco sob a tutela dos mentores, para eles participarem da reunião, tá? Depois, agora no final, a gente pede para que eles sejam desligados e encaminhados para continuar o tratamento. Agradecemos também aos instrutores, os irmãos que trazem os seus aprendizes. Agradecemos aos nossos irmãos que nos inspiram e que dão o suporte necessário para a gente poder ter as inspirações e para nós podermos falar desses assuntos
de orientação, de equilíbrio, de saúde para os médiuns. Que esses recursos, essas informações possam ser repassadas a quem tiver o interesse, respeitando sempre a crença e a religião das pessoas. E os nossos irmãos que trouxeram para nós os conhecimentos, que fizeram os cursos, nós sabemos que muita coisa que eles trouxeram foi bastante modificada durante os anos, especialmente nosso irmão Messias, nosso irmão José Bueno, e nós cuidamos para que essas distorções sejam esclarecidas segundo o ensinamento de Jesus. Que Deus e Jesus ilumine e fortaleça esses irmãos todos. Graças a Deus, graças a Jesus, e a prece que o Mestre nos ensinou possa envolver todos os nossos irmãos doentes, especialmente os amigos, familiares que estão internados com Covid, que estão em recuperação ou que estão em casa durante o período para que o Covid passe. Oramos muito pelos pais do Rodrigo, pelos irmãos todos que estão com problema de Covid, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, que venha o mais rápido possível dezenas de milhões de doses de vacinas para nós, independente de ideologias e políticas, para salvar vidas. E Deus e Jesus que estão controlando. Senão nós não teríamos nada. Não teríamos nem as doses que temos hoje em dia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Tudo tranquilo? Vamos ligar os microfones aí para a gente se despedir? Boa noite, tudo bem aí, Xerrate? Tudo tranquilo. Daniela, tudo bem? Tá, tudo bem. Gente, muito obrigado, viu? Tchau para vocês. Tchau, Xerrate, Rodrigão, Graça. Boa noite a todos. Tchau, Graciela. Marli, viu a mensagem que eu te mandei? Oi? Daniela, tá Viu falando? a mensagem que eu te mandei? Eu vi, eu vou te responder. Tá, beleza. Tchau, Jalene e Jussara. Tchau, seu Tchau, Bernardo, gente. Boa noite. Abraço pro povo do Deus. Rodrigo. Tchau, Graciado, Miriam. Obrigado pela aula. Obrigado, Bernardo, por você ter participado conosco. Deus abençoe. Manda abraço pro Jonathan. Abraço, Júnior. Abraço, gente. Abraço, seu Bernardo. Tchau, Dona Inês. Manda abraço pro Jonathan. Gru, Tchau, Miriam, Rodrigo, Jalene e Rodrigo, Jussara. segura a onda aí. Fica Tchau, firme. gente. Segura firme. Tá bom? Tchau, tchau. Chama a gente aí a toda hora, a hora que quiser. Chamo sim. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, 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 já. amigo. Fica com Deus. Nossa, Força aí, viu? Graças Vamos a Deus. lá, vamos seguir. Vamos continuar Vamos sim. fazendo prece, né? Obrigado. Logo, logo eles voltam para casa. Firme. É, Vamos se Deus voltar, quiser, né? Se Deus quiser.